Olá, turma do curso técnico em segurança do trabalho. Vamos para mais uma aula de psicologia e ética do trabalho. Hoje começaremos a estudar a partir da página 8, tá? Onde o assunto principal é psicologia da personalidade, tá? Psicologia da personalidade nada mais é do que a ciência que estuda as particularidades que influem no comportamento humano. Para a psicologia, a personalidade é um conjunto de características que diferenciam as pessoas. Então, a psicologia da personalidade, ela é uma ciência que vai estudar o comportamento humano, tá? E a personalidade para a psicologia, elas são as características, tá? Que o ser humano tem que diferencia das pessoas. É o jeito de ser, certo? Isso é a personalidade. Nós também temos como definição que a personalidade, ela é a organização integrada de todas as características cognitivas, ou seja, a parte de conhecimento, afetivas, a parte de carinho e físicas de um indivíduo, tá? Nós temos, gente, pessoas com diferentes tipos de características e com diferentes tipos de personalidade, tá? Basicamente, nós vamos ter dois tipos de personalidade, tá? O tipo de personalidade que nós chamamos tipo A e o tipo B, tá? Como é a personalidade do tipo A? As pessoas do tipo A, elas andam, comem e falam rapidamente, são agressivas, impulsivas e competitivas e também vão se sentir constantemente pressionadas pelo tempo, apresentando uma enorme necessidade de sucesso, tá? Então, a pessoa do tipo A é aquela pessoa que é muito cobrada, ela cobra muito a si mesma, aquela pessoa que quer fazer tudo rapidamente, não sabe esperar, não é paciente, tudo é para hoje, é para agora, é para já, tá? Essa pessoa, ela tem uma personalidade do tipo A. Já os indivíduos de personalidade do tipo B, eles são menos preocupados com o tempo, são mais tranquilos, mais descontraídos, quase sempre de bom humor, com maior capacidade para delegar funções, menor ambição e mais confiança nos outros e em si mesmo. Ou seja, a personalidade do tipo B é aquela pessoa mais tranquilona, mais relaxada, que faz tudo no tempo dela, não tem tanta cobrança para si mesma, tá? Ela é boa em delegar funções, tá? Em entregar funções para os outros, tá? E é paciente, certo? Aí agora nós vamos ver as principais teorias da personalidade. Entre as teorias da personalidade, gente, nós vamos ter a principal que foi formulada por Freud, Sigmund Freud, que formulou em 1923. Ele é considerado o pai da psicanálise, então ele é o psicólogo mais importante de todos, tá? Para Freud, a personalidade humana ela pode ser dividida em três partes. A primeira parte Freud chamou de id, a segunda ele chamou de ego e a terceira de superego. O id é a parte inativa, tá? É a parte inata do nosso ser, a parte impulsiva, primitiva, que exige satisfação imediata dos seus desejos. É semelhante à personalidade A, tá? Então, o id é aquela parte do nosso corpo que age por impulso, certo? É aquela parte do nosso corpo que quando alguém diz alguma coisa, pensa logo em responder. Essa é a parte da nossa personalidade chamada de id, tá? Outra parte é o ego. Ele é uma evolução do id. Ele apresenta elementos inconscientes como o id, mas também conscientes ou pré-conscientes. O ego, ele reprime os impulsos do id. Então, às vezes, quando você sente vontade de fazer alguma coisa, logo vem a sua consciência, né? Aí a consciência vai dizer assim, será se isso é certo? Será se isso é errado? Tá? A consciência vai controlar os seus impulsos. Os impulsos são o id. A consciência é o ego. O ego reprime os impulsos do id, controla esses impulsos. E por último, nós temos o superego, que é a terceira parte da nossa personalidade, que é um sistema com... Ele é consciente,
e com o sensor de funções do ego, de onde partem os sentimentos de punição, medo e culpa. Tá, depois que a gente faz alguma coisa que a nossa consciência já nos avisou, vem aquele sentimento de culpa, de medo, aquele sentimento de nos julgar. Essa parte que julga as nossas atitudes na nossa personalidade, Freud chamou de superego, tá bom? É aquela parte que depois vem aquele arrependimento, aquele remorso, certo? É a parte do superego. Vamos ver os aspectos psicológicos dos acidentes de trabalho. Quais são os aspectos que acontecem na mente das pessoas que pode provocar um acidente de trabalho? O primeiro aspecto é a fadiga mental. Se a pessoa for exposta ao longo período sempre aos mesmos estímulos, isso satura os sentidos, criando situação que pode provocar acidentes. Tá? Por exemplo, a pessoa que passa muito tempo, anos, fazendo só aquela coisa, num trabalho que é uma tarefa repetitiva. Com o passar do tempo, isso causa fadiga mental, porque a nossa mente, ela gosta de estímulos novos. A mente do ser humano gosta de quebrar a rotina, tá? Outro aspecto que pode causar fadiga mental mais fadiga física, além de você fazer sempre o mesmo tipo de atividade, são atividades repetitivas e que envolve esforço físico, sempre os mesmos movimentos físicos. Então, você cansa tanto a mente quanto o corpo. Aí, nesse caso, o risco de acidente multiplica, tá? Nós temos, gente, na psicologia profissional, nós temos que verificar que a mente do profissional ela é responsável por manter a qualidade de vida dele no ambiente de trabalho, reduzindo os índices de acidente e também melhorando a qualidade de vida daquele profissional, consequentemente até a produtividade dele. Ou seja, isso é uma coisa boa para ele e para a empresa, tá? Olha só, o que a psicologia do trabalho propõe para reduzir esses problemas psicológicos que podem ser ocasionados no ambiente de trabalho? Ela propõe medidas para minimizar a causa de acidentes por problemas psicológicos são criadas em algumas empresas, como ginástica laboral, aquelas ginásticas que os técnicos em segurança propõem, gente. Aquilo não é a empresa que obriga o funcionário a fazer. Isso são os órgãos, como a OMS, que prezam pela saúde do funcionário, que indicam a pessoa a fazer. O funcionário que se recusa a fazer aquilo, ele não está fazendo mal para a empresa, não, ele está fazendo mal para ele mesmo, tá bom? Dinâmicas de grupo ao ar livre, certo? Mas como é ressaltado aí na apostila, é uma pena que no Brasil essas coisas não são levadas a sério, nem pelas empresas, nem pelos próprios funcionários, tá bom? Ética profissional, gente. O que seria ética profissional? A ética profissional é um conjunto de atitudes e valores aplicados ao trabalho, sendo fundamental para o desenvolvimento das atividades da empresa e das relações de trabalho entre os funcionários. Todas as profissões têm seu código de ética, que são regras que regulamentam as profissões a partir dos estatutos e códigos específicos. Tá? A prática diária da ética no ambiente de trabalho oferece ao trabalhador um exercício de confiabilidade. Isso facilita suas tomadas de decisão, já que sempre é guiado pela obrigação moral, tá? Direcionamento da liberdade de escolha para a escolha correta, nem sempre a mais fácil, certo? Então, a ética profissional, gente, nada mais é do que a responsabilidade profissional. É você ter valores corretos dentro do seu ambiente de trabalho, tá? Todas as profissões, elas têm o chamado código de ética, tá? Que são normas de conduta que os profissionais daquela linha precisam seguir. Vou citar um exemplo para vocês. Digamos que você vai ao médico, né? E na consulta, o médico, Deus livre, entrega um diagnóstico dizendo que uma pessoa é soropositiva, que ela tem AIDS, certo? Aquele médico, ele não pode
espalhar aquele diagnóstico. Ele não pode sair falando que determinado paciente tem AIDS. Por quê? Isso é falta de ética, fere o código profissional dos médicos, tá? O código de ética profissional. E nesse caso, gente, resulta até crime, tá? Pode dar um processo por conta de danos morais, tá? Vantagem da ética aplicada ao ambiente de trabalho. Aumento da produção na empresa, certo? Essas são as vantagens, gente, que a aplicação da ética traz, tanto para a empresa quanto para os funcionários. Criação de ambiente de trabalho harmonioso, respeitoso e agradável, aumento no índice de confiança entre os empregados. Exemplos de atitude ética no ambiente de trabalho. Ser educado e respeitoso com os colegas, tá? Auxílio aos colegas de trabalho quando necessitarem, gente. Isso é muito importante. O seu colega, ele é seu parceiro de trabalho, ele não é seu adversário, tá bom? Divulgação de cursos e outras formas de melhoria do desempenho das atividades realizadas na empresa, respeito à hierarquia, respeitar os superiores, respeito às informações sigilosas. Aquilo que acontece dentro da empresa deve ficar dentro da empresa. Avançar profissionalmente sem pisar nos outros, muito importante também. Manter o clima agradável e positivo dentro da empresa, manter o bom humor. Limitar-se apenas às tarefas relacionadas ao trabalho, tá? Ou seja, não trazer coisas pessoais para o ambiente de trabalho, tá bom? Vamos ver também sobre o individualismo e ética profissional, tá? Definição de individualismo. Ideia de que tudo o que diz respeito a uma pessoa em particular é mais importante que o grupo. É valorizado no sistema capitalista. O oposto é o coletivismo, que é uma ideia de que as relações interpessoais e o todo são mais importantes que cada indivíduo, certo? As empresas são empreendimentos coletivos na qual o grupo de pessoas trabalha em conjunto para atingir as metas, porém cada trabalhador é uma entidade individual, o que deve ser respeitado, ok? Se o empresário só se preocupa com os lucros, terá a menor consciência de grupo. Obcecado pelos lucros, para ele pouco importa o que ocorre com a comunidade e muito menos com a sociedade. O individualismo, quando se aproxima da falta de espírito de equipe, causa insegurança, medo, ansiedade, desequilíbrio emocional, disputas, falta de motivação e muitas vezes até o desligamento de funcionários. Se praticado de forma correta, porém, o individualismo faz toda a diferença. É ser individualista nos momentos decisivos, ter iniciativa, assim devem prevalecer em disputas individuais e não coletivas. O indivíduo não deve ofuscar o brilho dos outros colaboradores. Olha só, vamos ver um pouco a respeito de individualismo e coletivismo, tá? O que é individualismo, gente? É pensar em si, tá? Pensar no seu individual, em você, certo? Normalmente, nas empresas, é mais aconselhável que você tenha um pensamento mais coletivista, voltado mais para o coletivismo, que é o quê? Pensar em todos, pensar no coletivo, certo? Já que na empresa não é só você. Tem outras pessoas que também cooperam para que a empresa tenha sucesso, tá? Mas, assim, o individualismo, ele é importante e é interessante desde que seu individualismo não prejudique a empresa e nem os outros colegas. Um exemplo de individualismo importante, você tomar iniciativa, tá? Por exemplo, você vê que todo mundo no seu ambiente de trabalho está fazendo o serviço errado. Você ter a iniciativa de fazer as coisas corretas. Isso é um bom individualismo, certo? É um individualismo que não prejudica os outros. Agora, o individualismo que é ruim é aquele que você, para se beneficiar, você traz o mal às outras pessoas. E até a empresa onde você trabalha. Esse tipo de individualismo não é válido, tá bom? Bem, essa foi a nossa aula. Obrigada pela atenção. Um abraço, gente.